Alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Sejam bem-vindos, queridos amigos, para que juntos possamos nos preparar para a liturgia deste terceiro domingo do Advento, que tradicionalmente na liturgia chamamos de Domingo da Alegria. Por isso que neste domingo é permitido que o presidente da celebração, os ministros ordenados usem a cor rósea, um rosa, nos paramentos, porque é o Domingo da Alegria. Rosa é a mistura do roxo com o branco. Roxo do Advento, branco do Natal. Esse domingo nos informa de que o Natal está quase chegando. Por isso, alegrai-vos. A oração inicial desta liturgia fala na chamada antífona, né? Uma frase bíblica que dá a introdução da liturgia do dia, diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. É retirada lá da carta de São Paulo aos Filipenses. Portanto, a mensagem central dessa liturgia é: alegrai-vos. Estamos aqui diante do nosso presépio de nossa paróquia, onde quisemos nesse ano representar o presépio chamado Jesus que nasce em nossa casa. Representamos aqui tipicamente uma casa das nossas famílias, lembra muito a casa dos nossos avós, dos mais antigos, para lembrar então que Jesus nasce nessa casa e Jesus nasce em nossas casas também, em toda a celebração do Natal, e queremos lembrar isso especialmente esse ano. Aqui temos a sala, né, o sofá, lugar do descanso. Jesus é quem nos dá o descanso espiritual. O lugar da costura, que é uma máquina de costura, utensílios de cozinha que lembram o trabalho. Jesus que abençoa, nos dá saúde, força e esperança nos nossos trabalhos. E aqui um fogão a lenha, né? Temos aqui até uma chama que lembra que o fogão está aceso, preparando comida. Lembra Jesus que é o nosso alimento. E a própria casa também nos lembra segurança, intimidade, a questão familiar. Jesus, ele vem nascer nas nossas famílias para abençoar nossas famílias. Que diante do presépio de Jesus nós possamos pedir essa graça. Senhor, dai-nos alegria para acolher a tua presença nesse Natal. Juntos nos preparemos para esse terceiro domingo do Advento com o primeiro passo do nosso exercício da Lexio Divina, que é a leitura. Leitura do livro do profeta Isaías. Alegre-se a terra que era deserta e intransitável. Exulte a solidão e floresça como um lírio. Germine e exulte de alegria e louvores. Foi-lhe dada a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Seus habitantes verão a glória do Senhor, a majestade do nosso Deus. Fortalecei as mãos enfraquecidas e firmai os joelhos debilitados. Dizei às pessoas deprimidas: criai ânimo, não tenhais medo. Vede, é vosso Deus, é a vingança que vem, é a recompensa de Deus, é Ele que vem para vos salvar. Então se abrirão os olhos dos cegos e se descerrarão os ouvidos dos surdos. O coxo saltará como um cervo e se desatará a língua dos mudos. Os que o Senhor salvou voltarão para casa. Eles virão a Sião cantando louvores, com infinita alegria brilhando em seus rostos. Cheios de gozo e de contentamento, não mais conhecerão a dor e o pranto. Palavra do Senhor, graças a Deus. Uma bonita leitura, profecia de Isaías, que fala sobre a alegria que virá sobre o povo no dia que o Messias virá. Aqui, portanto, façamos essa leitura nesse tom de alegria, porque fala sobre a alegria, é uma profecia de esperança. Então, quem proclama essa primeira leitura, que se prepare assim com bastante clima de alegria para proclamar bem
a tonalidade dessa profecia de Isaías. Muitas palavras aqui no futuro, porque se trata de uma profecia, então cuidemos com algumas expressões. Alegre-se, intransitável, ou seja, um lugar que não estava aberto à passagem, a caminho, agora é um lugar de caminho, intransitável. Exulte, Lírio, Líbano, Carmelo, Saron, que são 3 nomes de lugares daquele período, daquela época. Verão, aqui no sentido de ver, né, falando também do futuro. Joelhos debilitados, pessoas deprimidas. Aqui há uma expressão que está entre aspas, então aqui é uma expressão com ponto de exclamação, então a gente proclama ela com esse sentido de exclamação também. Criai ânimo, não tenhais medo. Vede, é vosso Deus, é a vingança que vem, é a recompensa de Deus, é Ele que vem para vos salvar. Então aqui é uma expressão de exclamação, então proclamemos bem com esse tom também. Abrirão, descerrarão, ou seja, vão se abrir, né? vai descerrar, vai tirar aquilo que impede, né? Então descerrarão os ouvidos dos surdos, saltará como cervo. Aqui é o cervo com C, que é aquele animal, né? Uma espécie de um veado, algo nesse sentido. Então cervo aqui é animal, a gente não pronuncia com acento no E. Se fosse com S, seria servo, que é aquele que serve, né? Aqui não, aqui está falando do animal, então é cervo. Desatará, voltarão, virão, conhecerão. Então aqui sempre palavras que falam do futuro, porque se trata aqui de uma profecia. O salmo desse domingo da alegria, 145. Vinde, Senhor, vinde, Senhor, vinde, Senhor, para salvar o vosso povo. O Senhor é fiel para sempre, faz justiça aos que são oprimidos. Ele dá alimento aos famintos, é o Senhor quem liberta os cativos. Vinde, Senhor, vinde, Senhor, vinde, Senhor, para salvar o vosso povo. O Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor faz erguer-se o caído, o Senhor ama aquele que é justo, é o Senhor quem protege o estrangeiro. Vinde, Senhor, vinde, Senhor, vinde, Senhor, para salvar o vosso povo. Ele ampara a viúva e o órfão, mas confunde os caminhos dos maus. O Senhor reinará para sempre, ó Sião, o teu Deus reinará. Vinde, Senhor, vinde, Senhor, vinde, Senhor, para salvar o vosso povo. Leitura da carta de São Tiago. Irmãos, ficai firmes até à vinda do Senhor. Vede o agricultor, ele espera o precioso fruto da terra e fica firme até cair a chuva do outono ou da primavera. Também vós ficai firmes e fortalecei vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para que não sejais julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo de sofrimento e firmeza os profetas, que falaram em nome do Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Bonito perceber que São Tiago, nessa leitura, também dá um tom de esperança, de alegria, para que os discípulos de Jesus fiquem firmes nos seus propósitos para alcançar a salvação. Cuidemos nessa leitura, por 2 vezes tem a expressão do A com crase. Então a gente pronuncia, duplica esse A quando tem essa crase. Firmes até a vinda
e depois, mais ao final da leitura, quando diz assim: eis que o juiz está às portas. Então a gente estende um pouquinho a letra A para fazer sentido nessa leitura. E aqui, falando dos profetas, fala do passado. Então tem a expressão falaram em nome do Senhor. Falaram, não é falarão. Quando a gente acentua o finalzinho da palavra é futuro, aqui é passado. Então é o meio da palavra. Falaram em nome do Senhor. Então cuidemos com essas diferenças nas leituras, né? Primeira leitura fala muito mais do futuro e aqui na segunda leitura tem essa expressão que fala do passado. O evangelho desse domingo, retirado do capítulo 11 de São Mateus. Naquele tempo, João estava na prisão. Quando ouviu falar das obras de Cristo, enviou-lhe alguns discípulos para lhe perguntarem: és tu aquele que há de vir ou devemos esperar um outro? Jesus respondeu-lhes: ide contar a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Os discípulos de João partiram e Jesus começou a falar às multidões sobre João. O que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que fostes ver? Um homem vestido com roupas finas? Mas os que vestem roupas finas estão nos palácios dos reis. Então, o que fostes ver? Um profeta? Sim, eu vos afirmo, e alguém que é mais do que profeta. É dele que está escrito: eis que envio o meu mensageiro à tua frente. Ele vai preparar o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bonito perceber nessa leitura o tom de alegria, porque o Senhor está chegando. E esta liturgia nos pergunta: como estamos preparando a chegada de Jesus? Sabemos que no Natal Jesus veio a esse mundo pela primeira vez. Sabemos que a cada dia da nossa vida e da história, Jesus retorna, nos visita, vem até nós, através das celebrações, da oração. Meditemos. Como estamos nos preparando para a chegada de Jesus? Aquele que já veio em Belém, todos os dias vem ao nosso encontro e um dia virá no final dos tempos. Que, a exemplo da primeira leitura, possamos esperar Jesus com alegria. Inspirados pela segunda leitura, possamos demonstrar esperança em todos os momentos de nossa vida. E que a partir do Evangelho, mostremos ao mundo que a maior alegria em ser cristão é praticar a caridade. Jesus demonstra a salvação através dos sinais operados pelo Evangelho, pelo anúncio da palavra. Que também possamos demonstrar ao mundo a beleza de ser cristão, a beleza de estar com Jesus e a beleza de a cada momento esperar a sua visita em nossa vida. E que possamos rezar com as preces da comunidade desse terceiro domingo do Advento, domingo da alegria, respondendo depois de cada prece: Senhor, vinde e salvai-nos. Senhor, vinde e salvai-nos. Para que na igreja inteira, nesta diocese e nas suas paróquias, se anuncie a boa nova a toda a gente e o Espírito faça florir cada deserto, oremos. Senhor, vinde e salvai-nos. Para que nos lares e instituições de todo o mundo haja trabalho, liberdade, pão e paz, e a angústia não perturbe os corações, oremos. Senhor, vinde e salvai-nos. Para que os cegos, os leprosos e os doentes, os que vivem sem alegria e sem coragem, ponham toda a sua esperança no Senhor, oremos. Senhor, vinde e salvai-nos. Para que no meio da violência cotidiana,
o Espírito faça desabrochar flores de paz e fortaleça todos aqueles que a perderam. Oremos. Senhor, vinde e salvai-nos. Para que nessa paróquia e nos seus vários grupos, cada um de nós, à maneira de Jesus, sirva os mais pobres e vá em socorro dos maltratados e dos que sofrem. Oremos. Senhor, vinde e salvai-nos. E que possamos contemplar, olhar o mundo com os olhos de Deus, perceber o mundo com a simplicidade e a beleza do menino Jesus. Que como gesto concreto possamos em nossas comunidades ou mesmo em nossas casas nos colocar durante essa semana 1 minuto em silêncio diante do presépio, não falar nada, não rezar nada, simplesmente olhar, contemplar e pedir que o nosso coração se encha nesse Natal de santa alegria. Que possamos, com muita fé e alegria, celebrar este terceiro domingo do Advento.